Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, com muito prazer eu recebo aqui o nosso Alberto Mourão, que foi prefeito de Praia Grande durante 5 mandatos, 2 vezes deputado federal e é pré-candidato a deputado federal nesse ano de 2022. Tudo bem, Mourão? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez com você, bater um papo, conversar, né? Prazer é nosso, Mourão. A gente acompanha a tua carreira, o programa esse ano, aliás, faz 20 anos, em maio agora, e a gente acompanha a tua carreira, não esse tempo todo, porque a tua primeira eleição como prefeito foi em 92, né? 92, 30 anos. Está fazendo 30 anos esse ano, né, Mourão? É. Mudou muita coisa na política, né, Mourão? A gente encontra hoje um cenário completamente diferente do que era há 5 anos atrás, eu diria, né? Você falou uma coisa que acabamos de falar de manhã, né? A política está com um ambiente muito ruim, muito oxide, que frustrou a sociedade, ela fica meio assim, poxa, eu não acredito mais em ninguém, mas ela quer, ela se engana. Quando ela acredita, muito virtual, criou alguns deputados que tiveram de 1.800.000 votos, 2 milhões de votos, nunca vieram aqui na Baixada principalmente. Essas pessoas foram votadas, mas não tinha uma relação com o local, não conhece o problema. O Mourão, na época do Beto, quando o Beto era deputado federal, e outros, né, agentes políticos, quadros políticos que nós tivemos aqui, sempre defenderam essa coisa, né, do voto da Baixada Santista, ou melhor, o voto de cada região ser direcionado para os candidatos daquela região. É ele que tem, primeiro, né, uma proximidade com os problemas da região, né, e ele que vai buscar a receita para ajudar os prefeitos dessa região a terem aí condições de implementar reformas, implementar ações, né? Você acha que nesse período, a gente está falando de 30 anos, né, desde que você se elegeu teu primeiro mandato como prefeito, você acha que nesse período de 30 anos, Mourão, a população brasileira adquiriu uma certa tarimba eleitoral? Hoje a gente observa um candidato, de repente, que tem uma proeminência muito grande na mídia, mesmo nas redes sociais, ganhando notoriedade, que nem você falou, às vezes ganhando voto, pura e simplesmente porque é conhecido, não porque tem um projeto, não porque tem uma proposta. A população brasileira evolui nesse sentido, evolui na condição que a gente gostaria que evoluísse, de saber, olha, eu vou votar nesse candidato, independente de saber se ele vai ganhar, se ele não vai ganhar, só porque ele é bom, eu gostei da proposta dele. Tem um formador que ainda hoje eu passei para fazer uma visita. Eu me refiro ao eleitor, não ao candidato. Nessa visita eu ponderei que existe o eleitor, que ele é convicto de que ele tem que escolher um candidato que possa representar ele melhor, que tem proposta, que tem ideias, mas ele analisa que ela é factível, de que ele tem bandeiras que possam ser, sim, abraçadas. Isso existe, não vou dizer que não. Evoluiu para esse processo? Evoluiu. Mas ele não é uma maioria, é uma minoria, e ele foi influenciado nos últimos anos pela questão das redes sociais, que faz o cidadão ser projeta como salvador da pátria. Ele é um virtual. A gente reclama muito. Agora que você está aparecendo aqui na região, você nunca veio, mas ele não cobra desse aqui que nunca apareceu esses 4 anos. Então, é um contrassenso eleitoral engraçado, né? Uhum. Mas isso é fruto, sabe, Pedro, da estrutura política. Eu acho que democracia não é só votar. Para nós sermos uma nação consciente, a gente precisa investir maciçamente na educação. Sim. A educação que vai fazer você ser crítico. Porque eu voto, mas eu voto às vezes inconsciente. Eu voto porque o cara, ele trollou alguém, ele como é que chama agora, lacrou alguém, ele fez qualquer coisa, e aí aparece. Então o que eu vejo? Que a gente precisa aperfeiçoar a democracia com um voto mais qualitativo. Em algum dos teus mandatos, né, principalmente os primeiros, houve ali algumas alegações. Poxa, o Mourão dá muita atenção ali para a aula da praia. Eu já vi a tua defesa disso, falou, olha, a gente precisava buscar receita na aula, melhorar a aula, buscar receita. Eu ouvi você falando que, inclusive, o IPTU já chegou a 65% de inadimplência em determinado momento na Praia Grande, né, que é um absurdo. O primeiro governo era 65%. Lá em 92. Governar é a arte de suportar pressão, estabelecer prioridade, buscar parcerias e racionalizar. Uhum. Pode gravar. E vai buscar os meus governos, todos foram com esses princípios de administração. Uhum. Se eu tenho pouco, eu tenho que fazer uma prioridade no começo. Então, no começo, a única matriz econômica que nós tínhamos era o veraneio, que era o turismo. Muito maltratado, porque tinha uma casa de veraneio em Praia Grande e um córrego de a cada 50 metros tinha uma vala de esgoto na praia. Eu tinha 80% da cidade sem asfalto. 80% da cidade sem esgoto, entendeu? Eu tinha uma deficiência de abastecimento de água, eu tinha pilhas de lixo dentro da areia da praia.
Eu não tinha um calçadão e quando morria um cachorro, o nego jogava o cachorro ali naquela grama que tinha no calçadão. O que você tinha? Eu falava que nós tínhamos estelionato. E o cara estava preso lá, né? Porque ele comprou o imóvel e não ia conseguir vender para ninguém. Né? Quem é que queria comprar um imóvel naquela cidade? Eu sei porque a gente passou por essa amargor. Né? Qual é a maneira de gerar emprego e aumentar a receita? Eu devia 2 vezes o orçamento e ainda tinha 65% de inadimplência. Jesus. Eu que precisava enfrentar o problema. Então comecei com a urbanização da orla e com a retirada do esgoto da praia, porque era a maneira de eu trazer o cara de volta. E aí eu terminei os meus 4 anos de governo com uma inadimplência de 15%, 20%. As normas, a regulamentação para essa coisa do que vai agredir o meio ambiente, entrava um pouquinho o progresso, mano? Porque, olha só, a gente está falando hoje, foi liberado de novo, né? Aí você entrou num assunto interessante. Então, deixa eu só concluir a informação. A gente está falando hoje de algo em torno a geração de algo em torno de 15 mil empregos, né? Sim, sim. 15 mil empregos nesse complexo. Aí assim, olha, porque tem que preservar 70% da mata, mas aqui não pode. E cria-se uma quantidade de entraves que é desanimador para o investidor, né? Ele está falando de investimento de R$1 bilhão. O projeto ele tem, acho que 7 milhões de metros quadrados lá o terreno. Eles vão desapropriar, vão usar e desmatar coisa de 20% do 3 milhões e pouco, acho que 30%. 30% do terreno. Então já é uma preservação e tanto. Preservação e tanto. Mas o que eu vejo no país, né? Vamos tocar nesse assunto, porque é inadmissível 20 anos para você tirar uma coisa do papel. O que nós chamamos isso de insegurança jurídica? É que um brasileiro louco comprou terreno. Um estrangeiro não faria isso. Sim, porque... Não, ele fala assim, espera, eu quero ser licenciado e mais ainda, quero ter certeza que mesmo licenciado ninguém vai mais embargar ainda. É o tal do estudo de viabilidade, né? Poxa vida. Eu preciso ter a segurança jurídica para eu colocar o meu dinheiro no investimento nesse local. Porque você compra um terreno desse e depois você fica com mico na mão. E ele não quer saber disso. Não vai fazer nada. Então, a realidade é que o Brasil precisa dar esta garantia para o investidor internacional. Senão a gente fica com capital volátil, aquele capital que vem especular na bolsa, nem na bolsa, ele vem especular aplicação financeira e tal, quando o juros está alto, e depois rifa para ir embora. A gente precisa que o dinheiro fique aqui, que ele gere emprego, que ele seja colocado nas empresas, que ele seja colocado em novos empreendimentos, gerando milhares de empregos. É isso que a gente precisa fazer para que o país saia desse atoleiro. A Baixada Santista, aliás, eu sempre falei isso no programa, né? A Baixada Santista sofre demais, né? Por não explorar o seu potencial turístico, muito em função de não ter aeroporto, né? Qualquer pessoa que vir visitar qualquer cidade da Baixada tem que parar aqui em Congonhas ou em Guarulhos, quer dizer, é uma distância considerável, né? Cansativo. Até os próprios cruzeiros marítimos acabam tendo ali um certo atraso em relação a outras regiões que têm aeroporto. Nós temos regiões muito menores que a nossa que tem aeroporto. Caxias do Sul é uma dificuldade para descer lá, né? Caxias do Sul você vai, dá a impressão sempre que o avião vai cair no mar, né? E aí você fica naquela tensão e, enfim. Mas ele estava falando disso e mesmo assim Praia Grande conseguiu o seu quarto destino mais procurado, né? Do estado de São Paulo. Não, do Brasil, verdade. É no estado de São Paulo, mas do Brasil, de todo o Brasil, aí disputando com o Nordeste, né, que é extremamente procurado, as capitais do Nordeste, enfim. E o Mourão defende muito a questão da integração da Baixada, através do VLT, e aí para ter essa mobilidade urbana, que também acaba favorecendo efetivamente o turismo, né, Mourão? Como é que está sendo trabalhado isso? Como é que está sendo conversado? A tua conversa com os gestores aqui da Aliás, nós temos um litoral maravilhoso. Não é o litoral paulista é muito bom, tá? Ele é maltratado pelo Estado, né? A gente precisa conviver. Nós temos um litoral que tem litorais que são mais virgens, que não tem infraestrutura portuária, sim, que é importantíssima para a gente. Não tem o setor siderúrgico e petroquímico que tem em Cubatão. Então, assim, a gente tem que conviver com isso. Então, eu digo que a gente precisa tratar todos os atores econômicos, que são as nossas matrizes econômicas, com igualdade. O que eu falei, a cirurgia, petroquímica, tem tudo isso, que precisa de ferrovia, precisa de rodovia, precisa de porto, precisa dessa sinergia. E a implantação, o que complementa? O aeroporto de carga, ele complementa essa atividade, isso em qualquer lugar do mundo. Então, essa sinergia é para manter a economia crescendo em outras áreas. E nem fazer a coisa da logística. Mas a gente precisa... E é uma região litorânea, então a gente tem o modal
aéreo, o modal, né, terrestre, então, e o modal marítimo. Então, quer dizer, a região estaria muito bem contemplada sob todos os pontos de vista. E né? com os 2 aeroportos de passageiros que estavam sendo redesenhados, estão desenhados, a gente já começaria de imediato com trazer pessoas para cá. Só que o que eu falo de maltratado, a gente precisa ter sistema de interligação, mobilidade que não conflite o caminhão com o carro de passeio que vem para cá para curtir o turismo, mas que não pode chegar lá naquele trecho do Ecopátio, 1h30 parado para transitar 1 quilômetro. Qualquer natureza belíssima se perde na função do cara. E está acontecendo isso em Cubatão direto agora. Nas férias, eu não fui para me divertir, né? Está direto isso em Cubatão, tá? A gente tem que dar solução para que o cidadão comum que mora aqui no dia a dia, esses 2 milhões de pessoas, também transitem sem perceber a presença de 1 milhão de pessoas, sem perceber a presença de uma atividade econômica fundamental para o Estado e para nós. E essa questão da tentativa de linearização, né, do per capita é bem complicada. O Mourão falou, mas tem-se a impressão de que a economia da Baixada Santista é forte. A gente vê esses 2 extremos, né? O número de palafitas que o Mourão mencionou, e a gente observa aí o mercado de luxo, prédios de alto e altíssimo padrão, veículos de alto e altíssimo padrão sendo, né, adquiridos. Então, tá na cara que a má distribuição de renda. Tem gente com muito dinheiro comprando produtos e bens de consumo muito altos, né, de valor muito alto, e tem gente vivendo uma miséria total. Né? Você não pode ter 60 mil pessoas, famílias morando em palafita e achar que a economia está bonitinha na região. Bom, só para a gente concluir aqui, que nós somos reféns do tempo, você sempre trabalhou muito bem, né? Uma coisa que assim é inegável, né? Que absolutamente ninguém contesta, é o avanço que houve na cidade de Praia Grande, né? Em relação ao que era há 30 anos atrás, em relação ao que a gente observa hoje, né? E a tua atuação como gestor, como prefeito municipal, no executivo, sempre foi de muito destaque, né? E no legislativo, Mourão, você vai, né, pré-candidato a deputado federal. Como é que você trabalha na tua cabeça essa atuação que não depende só de você, aliás, né? Tem um número muito grande, até na minha opinião, de deputados federais e estaduais. Eu acabava de falar sobre esse assunto também para o Caio, que me acompanha, que eu acho que a gente tem uma... Eu gosto de fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer, tá? Análise minha, né? Eu sei como eu me dedico, né? Eu não sei fazer meio termo, eu me jogo. Você viu o que eu falei no começo do programa? Eu fui para a Comissão de Transporte porque eu escolhi, mas aí eu me joguei para conhecer o Brasil. Eu fui para a Comissão de Reforma Tributária e tem um projeto pronto lá e me dediquei àquilo. Eu sou autor da lei de proteção a vítimas e testemunhas. Eu sou autor da lei na segunda vez que regulamenta as franquias no país. Então, assim, eu não... Então dá para fazer um trabalho como deputado, no legislativo também... Dá porque dá para quem não quer ir lá fazer negócio, dá para quem não quer ir lá aparecer, pegar um broche, falar que é deputado. Não, eu vou lá para trabalhar. Se não é para trabalhar, puxa vida, para que eu vou para lá? Eu ia pegar justamente esse gancho para falar o seguinte, olha, muita gente está extremamente focada na eleição presidencial, mas que as pessoas deem também atenção na hora de escolher o seu candidato a senador, a deputado federal e também a governador, senador, deputado federal e deputado estadual, porque muitas vezes o foco fica voltado somente para o executivo e o legislativo, quando mal eleito, ele engessa até um governo extremamente capaz, imbuído das melhores intenções, porque o executivo, a gente tem visto, né? Não estou falando de Bolsonaro, não, estou falando de vários governos aí, a gente tem visto quando o Congresso não quer, o presidente não faz, né? E agora tem o Supremo aí, né, colocando também aí a sua colher nesse mexido, enfim. Então fica aqui a nossa recomendação, né? A nossa lembrança à população para que dedique parte do seu tempo aí na escolha do seu candidato, não só a presidente, mas também a governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mourão, prazer falar com você, sempre uma aula. Troca de ideias. Troca de ideias, né? E agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho, agradeço demais a presença do nosso pré-candidato a deputado federal, Alberto Mourão, e na volta nós voltamos com mais atrações. Sai daí.